noite, né? Agradeço aí a presença de todos, principalmente do nosso palestrante, né? O professor Tadeu Klassi. Eu vou falar rapidinho assim do Tadeu, depois ele pode complementar, né? O Tadeu é bacharel em Sistemas de Informação pelo Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora, é mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Juiz de Fora e doutor também doutor em informática, eu ia falar em sistemas de informação, mas é doutor em informática pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Ele fez a sua pesquisa na temática de jogos digitais baseados em processos de negócios, né? Tadeu é professor da Unirio, onde atua na graduação e na pós-graduação, e faz parte também do grupo de pesquisa e inovação em ciberdemocracia, lá da Unirio. Então, Tadeu, seja assim muito bem-vindo, ainda que virtualmente, aqui ao PPG Comp, né? E eu passo aí a fala a você. Obrigado, Claude. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pelo convite de falar com essa turma do PPG Comp. Né, um dia, quem sabe, eu vou ter a oportunidade de ir pessoalmente aí, né, no Paraná e falar com vocês. Mas, por enquanto, a pandemia não deixa a gente estar nesse calor humano, deixa só o calor que está fazendo no Rio de Janeiro aqui mesmo, por enquanto. Então, pessoal, eu vou começar a colocar minha apresentação aqui, mas não estranhem se eu ficar de lado, falando com vocês de lado, assim, porque eu trabalho com 2 monitores e eu fico olhando a reunião e o monitor do outro lado para eu não ficar muito perdido, tá bom? Você me fala, Claude, quando a apresentação surgir, por favor. Falo sim. Tá aparecendo. Bom, gente, então eu vou falar um pouco com vocês sobre a pesquisa em jogos, né? Eu gosto de falar sobre esse tema, né, Ludfix, né, que é de uma proposta que, junto com eu e a professora Renata Araújo, que foi a minha orientadora de doutorado na Unirio, nós temos, que nós podemos simplesmente trabalhar com problemas, situações sérias, para deixar o nosso mundo mais divertido, para deixar a nossa sociedade mais divertida, o serviço público mais lúdico de ser compreendido, procedimentos organizacionais mais fáceis de ser treinados através de jogos. Então, eu sou, né? Quem tu és? O Claude falou um pouco sobre mim, mas eu gosto de me apresentar também falando que eu sou um professor da Unirio, que tenho pesquisas voltadas em jogos, ciberdemocracia, gestão de processos de negócio, web semântica, né, e bem sistemas de informação, né, Claude, que é aquele mix multidisciplinar e a gente pesquisa sempre um pouco de cada coisa. Eu também sou pesquisador no Ciberdem, que era da Unirio, hoje é da Mackenzie, né, coordenado pela professora Renata Araújo, do Laboratório de Ludologia, Engenharia e Simulação, o LUDES, da UFRJ, coordenado pelo professor Geraldo Chechel, e também do grupo Semantic Learning, da Unirio, coordenado pelo professor Sean Siqueira. Eu sou nascido em Juiz de Fora, eu sou mineiro, né? Nascido em Juiz de Fora, embora muitos digam que quem nasce em Juiz de Fora não é mineiro, por causa que tem um sotaque meio mistureba com carioca, paulista, mas ainda tem as gírias mineiras do trem e do ai, mas é uma mistura, então Juiz de Fora é um dialeto próprio por si. Sou bacharel em Sistemas de Informação, mestre em Ciência da Computação, com a temática de redes ponto a ponto semântica para Science, e doutor em Informática, né, mas o PPG da Unirio é ênfase em Sistemas de Informação, e nós fazemos pesquisa em Sistemas de Informação lá. E, além disso, né, uma parte de mim que é muito importante, que eu gosto de falar, é que eu sou entusiasta em esportes, tanto de ciclismo, quanto de natação, quanto de triatlon, quanto de cross, quanto da natureza, né?
é o meu porto seguro, é meu jardim secreto, onde que eu fujo dessas responsabilidades acadêmicas que temos, das responsabilidades da vida, então é onde que eu me entrego ali, né? Então, como que as minhas pesquisas em jogos começaram, por assim dizer, né? Eu costumo dizer que a minha pesquisa em jogos começou quando eu nasci, né? Que o meu presente de 1 ano de idade dos meus pais foi um Atari, né? O meu presente de 1 ano foi um Atari, que foi uma desculpa para eles jogarem, mas falaram que era o meu presente de 1 ano. E desde então eu já tive vários videogames e comecei a me interessar muito por jogar em si, mas até o momento eu não sabia como pesquisar e como eram os elementos que constituíam um game, mas o meu implicação em jogos vem daí, né? Eu sempre joguei desde a minha vida inteira. Mas a pesquisa em jogos começou na minha banca de mestrado, que foi quando a Renata, que estava na minha banca de mestrado, falou algo comigo no sentido de, olha, se você quiser pesquisar algumas coisas malucas, mais abstratas que aparecem na minha cabeça, que envolvam a forma de contribuir com o governo, participação cidadã, né? Você pode tentar um doutorado comigo e quem sabe, né? Isso que ficou matutando na minha cabeça. Eu tinha acabado o meu mestrado, eu não conhecia, eu nunca tinha ido ao Rio de Janeiro e tinha aquela visão de vou no Rio de Janeiro, eu vou morrer, né? O Rio de Janeiro é perigosíssimo, vou morrer, o que eu vou fazer lá? Né? Mas aí eu fui para uma maratona do Rio, Clodes, e lá na maratona do Rio, a Renata, olha só, vem conhecer um pouco a Unirio, a Praia Vermelha. Ela me pegou no hotel, me levou para almoçar no Círculo Militar, e ela fez uma proposta. Ela falou, olha, tem uma galera da Alemanha, da Universidade de Münster, pesquisando processos de negócio envolvendo gamificação, jogos e coisas assim. Topa fazer isso? E eu, olha, vamos embora, vamos ver no que dá. Aí eu fiz a seleção para a Unirio e o doutorado e passei, né? Mas quando a gente está pesquisando em jogos, galera, geralmente, né, nós como seres humanos, ao deparar com um jogo, ao olhar um jogo, nós sabemos que aquilo é um jogo, mas não necessariamente nós sabemos definir o que realmente é um jogo, né? Nós conseguimos verificar que ao ver esse jogo, nós sabemos que é um xadrez e um xadrez é um jogo, correto? Nós sabemos olhar que isso aqui é um gamão e isso é um jogo. Que isso aqui, um Jokenpô, um RPG, Dungeons and Dragons, é um jogo. E transportando ao nosso mundo virtual, esse simulador, né, o Forza Horizon, ele é um jogo, né? E automaticamente nós conseguimos distinguir também, só de bater o olho, que não é um jogo. Isso aqui, por si só, não é um jogo. É apenas um brinquedo. O pesca-pesca aqui, esse brinquedo, não é, por definição, também um jogo. Ele é apenas um brinquedo. Isso aqui, esses dois exemplos de brinquedos, eles passam a ser jogos a partir do momento que nós, como seres sociais, seres culturais, passamos a criar regras de como utilizar, critérios de como vencer alguma coisa no jogo, ou definições de como pontuar. Por exemplo, no pesca-pesca, né? Você ganha se pescar todos os peixes, mas você perde se algum peixe te acabar o tempo e você não conseguir pescar todos. Então, por natureza, o que define o que é, alguns autores, né, definem o que é um jogo e o que não é o jogo, são algumas coisas, como o critério de prover diversão. Um jogo tem que ser um sistema artificial regido por regras, um jogo tem que ter critério de vitória e derrota e coisas desse tipo, né? Se vocês não tiverem esses elementos principais, aí há alguma dúvida se aquilo é um jogo ou não. Lembrando que a área de jogos é uma área, vamos dizer, se eu falar uma área nova, eu vou estar mentindo, mas a pesquisa, definições e coisas é uma área meio que abstrata, que até hoje não existe uma definição formal de o que é jogos, né? Existem pesquisas psicológicas da área de psicologia que tentam definir o que é jogo, que é um ato de jogar animal, né? Já existem pesquisas que falam que não é só humano, mas é um ato animal, mas o que é realmente um jogo ainda tem em aberto. Existem elementos que configuram o que pode ser jogo ou não,
mas a definição formal ainda é meio que abstrata. Então, a minha pesquisa em jogos, além daquelas propostas que a Renata fez e surgiu, né, surgiu da ideia de que com o crescimento das TICs, elas influenciam o modo de vida das pessoas. Estamos vendo isso, né, durante a pandemia, que as TICs influenciam, inclusive, as aulas que são sendo ministradas. Mas no contexto da minha pesquisa, né, vem que as organizações, independentes se são organizações públicas ou não, buscaram e continuam a buscar meios de melhorar e inovar os seus processos organizacionais. E uma dessas formas de inovação de processos organizacionais é abrir esses processos de negócio para o público externo, para que os clientes consigam perceber o que está sendo feito, o que está sendo executado, e com isso permitir uma certa inovação, para que eles consigam sugerir melhorias, se sentirem úteis na cocriação desses processos, enfim. Mas dessa abertura de processo surge o desafio, né? Que para interagir, a interação entre instituições e clientes, né? E no caso, o governo, instituição pública, é necessário que esses atores, que esses clientes consigam compreender, né, entender as particularidades e desafios dos processos que são executados pelas empresas. E só assim eles conseguem se convencer de como aquilo funciona, de como aquilo é prestado, de como aquilo é executado, e assim se sintam aptos a colaborar com sua melhoria, né? Em outra vertente, né, vivemos num mundo que o crescimento de jogos, não só jogos sérios, ultrapassam até mesmo a indústria do cinema em termos monetários, né? Hoje a indústria do entretenimento de jogos é muito maior em termos de gastos e de lucros do que a indústria cinematográfica de Hollywood. E nesse sentido, né, os jogos sérios, há bastante tempo, já são utilizados em várias áreas, sendo uma maneira de atrativa, de tornar, fazer com que as pessoas compreendam determinada coisa, né? Nesse sentido, enxergamos o uso, a implantação, né, o uso de jogos sérios em cima de processos organizacionais que sejam meios lúdicos de fazerem com que os jogadores conheçam desafios, conheçam como serviços é prestado. Esses jogos possuem objetivos específicos, e esses objetivos específicos precisam de ser transmitidos através do jogador, através de um balanceamento entre os elementos do processo de que a gente quer transmitir, a mensagem que a gente quer transmitir e os elementos lúdicos dos jogos. Esses jogos, né, esses jogos com propósito de ensinar processos, de tornar a sociedade, a realidade menos burocrática no sentido de entendimento, é muito desafiador, porque esses jogos, ao mesmo tempo que precisam de transmitir essa mensagem de como o processo funciona de forma correta, ela também tem que ser divertida a ponto de deixar o jogador com vontade de jogar. Isso é desafiador porque, se você pesar a mão do lado do processo, aquilo lá torna apenas um simulador, né? Virou alguma coisa determinística, virou uma coisa chata de se fazer, né? Para que eu vou jogar um simulador se eu posso executar aquilo à vera, né, na realidade? E, ao mesmo tempo, se eu deixar pesar na mão do lado lúdico, do lado jogo, né, da quantidade de elementos de jogos que eu vou incluir em um jogo desse, eu posso deixar aquilo lá fora da realidade, né? Eu posso fazer com que a mensagem que seja transmitida com um jogo baseado em processo, um jogo sério, seja entendida de forma equivocada, diferente do que eu queria passar, né? Além disso, nessa pesquisa, uma das dificuldades que nós temos é que a maioria dos designers de jogos, né, quando eu falo designers de jogos, as pessoas meio que entendem que designers de jogos são os artistas, e na verdade não, os designers de jogos são os caras que pensam os jogos, que pensam as mecânicas, que pensam o balanceamento do jogo, né? Esses caras, para construir jogos que se baseiam em processos de negócio, eles precisam conhecer processos de negócio. E muitas vezes eles não têm esse background, esse know-how. Então, a minha pesquisa se situa nesse miolo ali, né? De tentar fazer com que os designers compreendam o processo e que
um modelo BPMN seja legível para eles e eles consigam pensar em cima disso para construir um jogo que consiga transmitir as mensagens necessárias. Então, nisso, né, surgiu aquela questão, né? É possível realizar design de jogos digitais baseados em processos de prestação de serviços públicos para que os cidadãos os entendam? Né? Essa foi a principal motivação do meu doutorado e que continua ainda. Uma resposta que nós já, não vou dizer uma resposta, né? Um indicativo que nós temos é que é possível criar jogos para isso, mas existem vários desafios que nós fomos descobrindo e que estão sendo pesquisas nesse momento de mestrado, doutorado, que continuam a continuar a minha tese, né? Aqui eu vou passar um pouco rápido, né, que é tipo um referencial teórico, em que a pesquisa se baseia nesses pilares, né, de modelagem de processos de negócio, prestação de serviços públicos e jogos sérios, mas aqui vem uma provocação, nós preferimos usar jogos com propósito, porque quando a gente fala jogos sérios, muita gente fala, o jogo é sério, né, se é sério, obrigatoriamente tem que ser chato, mas o sério, nesse sentido, vem do propósito, né? Então, a gente prefere usar jogos com propósito, que é um termo mais compreensível do que simplesmente jogos sérios. Então, quando nós vimos, né, a palavra jogos sérios, nós pensamos nisso, né? Que ou é muito frustrante ou muito tedioso. E nossa pesquisa está exatamente em tentar fazer com que esse jogo sério, né, esse jogo com propósito, fique dentro dessa área de flow, em que o desafio e as habilidades sejam balanceadas para não deixar o jogo frustrante por ser desafiador demais ou difícil demais, nem tedioso por ser fácil demais. A gente sempre tem que tentar, quando a gente constrói jogos, tentar ficar dentro desse espectro de game flow aqui. Bom, e quando eu comecei a estudar o tema de jogos com a Renata, eu não sabia nada de jogos, apenas a minha parte de gostar de jogos. E essa parte, e essa de querer estudar a fundo como que jogos funcionam, os jogos sérios funcionam, surgiu, por incrível que pareça, de um aluno de graduação, que me perguntou, Tadeu, você me orienta para construir um jogo e fazer um TCC sobre isso? Eu falei, cara, vamos ver, vamos tentar e vamos construir. E esse aluno, né, o Félix William, trouxe a proposta para mim de um jogo para coordenação motora de idosos, para aprender informática. E isso surgiu na motivação que ele percebeu que a mãe dele sempre quis mexer com o computador, mas que ela não sabia usar o mouse, não sabia, não tinha coordenação para isso. Então o Félix ele propôs um jogo para isso, né, com várias fases, mexer com o mouse em labirinto para melhorar a coordenação, digitar certas letras que forem aparecendo, e isso eu comecei a estudar a temática de elementos de jogos e coisas afim, até mesmo para começar a construir coisas no meu doutorado. Então, eu sou bem grato ao Félix por isso, e gerou uma publicação em 2017 no USB Games, na época. E aí eu comecei a pensar, né, em como que eu posso fazer a organização pública e o cidadão se aproximar através dos serviços públicos. E aí eu comecei a entender que certos elementos de processo de prestação de serviços públicos iam me dar base para a construção dos jogos, e esses elementos poderiam ser convertidos para elementos de jogos, e esses elementos de jogos seriam construídos nos jogos digitais, e eles permitiriam ao cidadão ter uma vivência, conscientizar aquele processo de serviço público e, em contrapartida, entender um pouco como a instituição funcionaria. E aí começamos a surgir inspirações. Essa inspiração, esse jogo, não sei se alguém conhece esse aqui, chama Papers, Please, né? Que é um jogo de entretenimento que você assume a postura de um agente alfandegário e tem que verificar documentos de cidadãos que querem entrar em Astrósia, que é uma ditadura, né? Enfim. E esse é um jogo que casou perfeitamente para a inspiração do que a gente queria, porque ele está simulando um processo organizacional ali, que é o processo imigratório desse país. E aí nós começamos a fazer jogos que fossem no contexto brasileiro.
né? Esse aqui é um jogo de aposentadoria. Na época ainda nós tínhamos as regras de aposentadoria antiga, mas nós botávamos o jogador no papel de uma atendente da Previdência, e ali ela tinha que fazer o processo de aposentadoria em determinado tempo, em determinadas coisas, seguindo a regra de aposentadoria do Brasil naquela época. Então, né, minhas primeiras experiências de construção de jogos, né, por isso que eu falei ali, né, munido apenas de etapas de projetos de jogos observados em literatura, porque como não tinha uma definição amplamente aceita, como etapas de game designer também são baseadas em experiências de autores ao construir seus jogos, eu parti para esse mundo assim. Bom, eu preciso de criar um método que gere jogos para o cidadão baseado em processo de negócio, mas onde é que eu acho esses métodos? Então, fui na literatura, li muito sobre o Jesse Shell, o Eric Zimmerman, Rogers, Adams, e consegui verificar que, embora eles usassem etapas, nomenclatura de etapas diferentes, em geral, as etapas eram meio que similares, né? Era uma etapa de concepção, era uma etapa de projeto, era uma etapa de desenvolvimento, era uma etapa de teste, e assim sucessivamente. Mesmo assim, né, a gente ainda tinha o contexto de qual serviço público nós queríamos trabalhar, e a gente não tinha uma situação, né, porque a gente gostaria de trabalhar. A única coisa que, por estar numa universidade pública, no ruim, a gente poderia trabalhar com os processos da própria universidade. Mas a gente queria algo que, olha, nós queremos mostrar relevância. E começamos a pensar, né, em como criar, em como pensar esse jogo. E uma temática que surgiu para a gente foi o processo de pessoas desaparecidas do Rio de Janeiro. Essa temática surgiu para mim, conversando com um amigo lá em Juiz de Fora, que ele tá falando, olha, minha esposa passou na seleção da Polícia Civil, né? E aí eu comecei, Polícia Civil, tem bastante coisa legal aí da Polícia Civil, né? Processos desconhecidos, né? Registros de ocorrência, coisas assim, que a galera não conhece como que se faz. Eu levei com a Renata. E aí, né, os astros conspiram a nosso favor, porque o cunhado da Renata era alguém importante na Polícia Civil do Rio de Janeiro. E aí ele apresentou para a gente a Delegacia de Descoberta de Paradeiros, e que foi amplamente aberta para a gente lá para a gente entender o funcionamento interno dela, modelar o processo. E aí nós começamos a pesquisar esse tema, e nós descobrimos que entre 15 anos, eu tinha uma notícia aqui, em 15 anos no Brasil, desapareceu 87 mil brasileiros, né? Foram muitos e poucos sabem como o processo funciona. E aí fomos, é relevante, tem um cunho social legal, vamos pegar esse processo. E fomos lá, né, entender o processo, e tínhamos um processo de serviço público real de alguma parte, de algum órgão público brasileiro que poderíamos usar e funcionando. Então tínhamos um processo de negócio. E esse processo de negócio, né, ficamos pensando, tá, e aí? Como é que vamos criar um jogo a partir disso? Temos elementos do BPMN, temos as lanes, temos as tasks, temos os gateways, como é que isso agora vai virar um jogo? E a ideia surgiu de um estalo que me deu olhando o mapa do Super Mario Bros 3. Né? É a epifania que geralmente temos em um mestrado e um doutorado. Quando eu olhei para o Mario do Super Mario Bros, para o mapa do primeiro mundo do Super Mario Bros 3, olhando só essa parte aqui, né, a primeira desse lado aqui, eu falei, caramba, isso parece um BPMN. Né? Eu bati o olho, isso aqui é um BPMN. E aí eu modelei o mapa do Super Mario Bros 3 em BPMN. E aí eu comecei a pesquisar na literatura elementos de jogos de aventura. E aí eu fui na documentação da BPMN e no paralelo que eu achei de elementos de jogos de aventura, e comecei a verificar a semântica de cada elemento. E aí eu consegui descobrir alguma coisa desse tipo, né? Pegando a definição de processo de negócio do Dumas, em um processo de negócio existe sempre um objetivo, sendo o seu início relacionado a determinado evento. Para alcançar o objetivo é necessário passar por atividades, e cada uma dessas atividades consumir recursos, gerar insumos, tomar decisões, até que elas sejam concluídas e alcançando o objetivo final, e o processo é encerrado.
E eu alinhei essa atividade, essa definição, aos jogos de aventura, né? Jogo do Super Mario, pensando ele como um processo. O jogo começa com um evento rápido da princesa, o qual é apresentado ao protagonista Mario, que é o autor do processo, com um problema. Tendo o resgate da princesa esse objetivo principal. Para o resgate é preciso concluir as fases, atividades, tarefas em tempo definido, percorrendo diferentes caminhos, ou seja, tomando decisões, enfrentando inimigos, tarefas e outros atores no mundo dos cogumelos. Então temos a localização. Para isso é preciso que ele use penas, flechas, penas, estrelas, flores, cogumelos como ferramentas, ou seja, temos os recursos, com o meio de concluir tarefas, derrotar os inimigos e salvar a princesa. E quando eu consegui montar isso, eu falei, olha, os elementos de BPMN estão ali, os elementos do processo de negócio estão ali. E aí, explodiu a mente, né? Falei, caramba, é isso, é o que eu preciso de fazer. E aí eu comecei a alinhar a cada elemento do processo de negócio, a cada elemento do gênero aventura. Comecei a alinhar e fiz um framework de mapeamento de BPMN para jogos. E aí eu conseguia montar, a partir do BPMN, quais seriam as tarefas do jogo, quais seriam os desafios, quais seriam as regras. E nisso, nós começamos a construir jogos. Construímos jogos desaparecidos a partir desse modelo e coisas afim. E surgiu o método Player Process, que foi um método que eu me baseei em etapas genéricas que encontrei na literatura, só que adaptando para processos de negócios. Então, nós temos uma etapa de estudar o domínio do processo de negócio, compreender e levantar e coisas alinhadas ao modelo de processo. Esse modelo de processo seria mapeado para os elementos de jogos, o que geraria insumo para os designers conseguirem trabalhar em cima, sem a necessidade de saber exatamente o processo de negócio, o BPMN, conseguir, já que aqui ele vai ter já os elementos alinhados. Com isso, ele conseguia prototipar. Aí teríamos as etapas de teste, que são 3, né, que é uma avaliação de balanceamento com as equipes, validação com os executores do processo para verificar se o jogo construído realmente está alinhado com o processo de negócio, e o importante, validação com o público, verificar se o público entendeu aquele processo de negócio. E aí tem o modelo Player Process do jeito que ele é hoje. Bom, esse framework aqui, né, era uma planilha do Excel na época que era feito manualmente. E depois de alguns experimentos, as pessoas que participaram falaram, caramba, Tadeu, isso funciona, mas é chato, hein, de preencher isso. E aí eu comecei a pensar, bom, dá para sistematizar, né? A gente tem um BPMN, né, um arquivo que dá para a gente jogar lá para dentro. E a gente sabe quais são os elementos dos jogos que a gente precisa. E aí nós criamos ferramentas que automatizassem a geração de elementos de jogos, que é a Promode GD, e bastava a gente incluir um BPMN dentro dela e ele cuspia para a gente já automaticamente quais seriam as tarefas, quais seriam os personagens, quais seriam os lanes, quais seriam as regras principais que o jogo deveria ter, tudo baseado no Player Process. E daí nós criamos vários jogos, né? Uma versão nova de Desaparecidos, que falava sobre o processo de desaparecimento do Rio de Janeiro. O jogo Cartão SUS Adventure, que ensina o cidadão brasileiro a emitir o cartão SUS, que é um documento importante, sem ele você não consegue ser atendido no SUS e coisas assim. O passaporte intergaláctico, né, que embora tenha o plot, um ETzinho que tem um artigo aceito em um planeta, ele precisa tirar o passaporte e vai apresentar, mas aqui está o processo de emissão de passaporte brasileiro todo dentro do jogo. Temos o jogo de emissão do ProUni, né, que tem todas as regras para um aluno de ensino médio entender como que ele solicita, verifica se ele foi atendido ProUni ou não. Temos um Carmen Sandiego no estilo Desaparecidos, né, que o cara viaja para procurar pessoas desaparecidas, e isso aqui, esse jogo aqui é linkado, inclusive, a uma plataforma social de desaparecimento, né? Nós pedimos à plataforma autorização de uso de dados para, caso seja autorizado, a gente omite o nome da pessoa, mas o caso de desaparecimento a gente coloca dentro do jogo para o cara conseguir fazer. E quando eu disse, né, que isso tudo surge de uma tese de doutorado, o objetivo de surgir uma tese de doutorado, que eu sempre falo com a Renata, foi que eu comecei a dar foiçadas num matagal, e desse matagal começou a sair bicho, e sai bicho mesmo, né? Que começa a aparecer desafios na tese. E desafios da tese foram como embutir valores em jogos baseados em processos de serviço público. Quando a gente fala de valores, a gente está falando realmente de
valores éticos, valores morais, valores sociais. Como é que a gente consegue colocar isso no jogo de forma implícita e o jogador entender esses valores, né? Isso é pesquisa de mestrado do Fabrício Jansen, né? Que ele criou cartas para você fazer brainstorm de jogos baseados nos valores de documentos públicos brasileiros, Constituição, a Carta de Governança e coisas do tipo. Hoje em dia o Fabrício está trabalhando no doutorado na Unirio com a gente, ainda nessa pegada de valores, embora ele ainda tenha contexto jogos, ele está trabalhando em valores para sistemas de informação, né? Como transmitir valores em sistemas de informação de forma geral. E temos também, né, desafios em termos narrativos, como construir histórias baseadas em jogos de processos de negócio. Isso é o que o meu aluno de mestrado, o Márcio, está trabalhando atualmente. Atualmente, ele apresentou no WTDSI uma parte da pesquisa dele, em que também, a partir de BPMN, ele consegue gerar um pré-roteiro automaticamente, como se fosse um pré-roteiro de teatro, cinema, né? Delegado fulano fala isso, delegado ciclano conversa dessa forma. E agora ele está numa parte de geração de storyboards, né? Tem o pré-roteiro, então vamos criar storyboards para entender como que a narrativa vai fluir no jogo. Tivemos um aluno que eu orientei junto com a Renata Araújo na Mackenzie, que é o Fábio Cash, que ele fez uma game engine para jogos baseados em processo, né, que é a BPM Game Engine, em que automaticamente ele lia um BPMN e esse BPMN ele tinha algumas entradas que automaticamente transformariam no jogo, né? Então temos essa pesquisa. Temos atualmente a pesquisa de mestrado da aluna Tatiane, que eu ajudo a Renata Araújo a orientar lá na EASH, na USP, e temos 2 alunos da Mackenzie de Iniciação Tecnológica trabalhando para a gente, que surgiu, né, que embora meu contexto fosse em jogos de serviço público, surgiu aquela, dá para usar ele em processos no geral. Então, se dá para usar em processos, como que a gente faz especificamente jogos de treinamento organizacional? Então, essa é a pesquisa que a gente está desenvolvendo, e aqui envolve temáticas de persuasão e coisas do tipo. Temos também mais 2 jogos, né? Temos grandes desafios da área de jogos que eu e a Renata propomos para a comissão de jogos e foi aceito, que são jogos com plataformas mediadoras em um mundo aberto digital, que é como que os jogos podem melhorar o mundo e trazer as pessoas para esse ambiente lúdico e deixar as coisas mais simples e divertidas. E temos também nessa temática alunos de mestrado, que é o Vinícius Emanuel, que fala jogos para transparência pública, usando transparência pública para ajudar no combate à corrupção, e o Emanuel trabalhando com jogos mobile para reabilitação de pessoas de baixa renda, né, que é a game terapia, que é uma coisa muito cara, mas trazer isso para pessoas de baixa renda usando acelerômetros, celulares, através de jogos. E tem muitas coisas a mais para trabalhar, né? Jogos para mundo aberto, tem uma temática que eu gosto muito que aqui, né, que é a engenharia de jogos digitais, que há alguns anos atrás tínhamos aquela máxima, né, que engenharia de software era arte ou era técnica. Jogos estão ali nesse momento agora, né? Embora existam ferramentas, técnicas, modelos, isso aqui ainda não tem uma engenharia de jogos digitais. A gente está tentando reunir essas técnicas, reunir ferramentas, reunir propostas que ajudem a sistematizar, de alguma forma, a construção de jogos digitais, sem deixar de lado a criatividade, que é um ponto fundamental. E também jogos em contextos educacionais, né? Existem muitos jogos batidos em contextos educacionais, tipo, vou ensinar matemática e vou fazer um quizinho para isso, e coisas assim. Mas existem mecânicas modernas que podem ser usadas para isso, e como estudá-las, né? Como se alinhar isso a uma taxonomia de Bloom, a um Kirkpatrick, e coisas do tipo, né? Como fazer isso de forma efetiva. Em termos educacionais também, não só a construção de jogos, né? Mas também a aplicação de metodologias de aprendizagem ativas baseadas em jogos podem transformar as aulas mais divertidas. E eu venho abordando jogos de tabuleiro em aulas de fundamentos de sistemas de informação há já alguns anos, né? Por exemplo, aqui é um Ludo que eu pensei, aquele jogo Ludo simples, mas que é um Ludo usado para ensinar conversões de base, né? Decimal, hexadecimal e coisas do tipo.
em que a cada casa que o jogador for caindo, ele vai ter que fazer alguma conversão de um número comprado, e cada casa estimula essa conversão. Um jogo para entender como funciona a organização de memória, né? Aquele ciclo de busca, processamento e execução que a memória tem, como é que isso se faz, né? E essas atividades, na minha época que eu dava essa disciplina numa faculdade particular em Juiz de Fora, foi uma coisa inovadora, né? Que essa disciplina, Fundamentos do Sistema de Computação, é muito cuspigis. Olha só, vamos fazer conta no quadro e coisas assim. E quando eu trouxe isso, eles, olha, diferente, aprendemos. E aí eu usei, né, provas para testar realmente se eles tinham aprendido aquela temática, e eu verifiquei que na prova eles conseguiam se sair bem, ao passo que uma turma anterior a usar método tradicional cuspigis, eles tinham notas piores. E aí eu fui documentando isso por 4 anos e escrevi um artigo junto com meu amigo Rony ano passado, e publicamos tanto no Way quanto na revista, na Renault, né, sobre isso. Mas, pessoal, nem tudo na pesquisa em jogos é trabalho, trabalho, trabalho. Pesquisa de jogo é muito divertido, né? E eu falo isso que eu costumo levar, né, quando eu trabalhava em Juiz de Fora, alunos meus de Juiz de Fora para conhecer a Unirio e ir em eventos em temáticas de jogos na Unirio. Nós temos aqui, né, alunos, né, que pesquisam jogos comigo, apresentando seu primeiro artigo científico na graduação sobre jogos em uma escola regional aqui do Rio de Janeiro, e aí eles trabalham nessa temática comigo até hoje. E nós temos, né, o melhor SB Games, né, o Simpósio Brasileiro de Jogos que eu já fui na vida, que foi aí, né, em Curitiba, que foi na PUC, em que tinham estandes de jogos que a gente, além de palestras, de apresentações de artigos, a gente jogava, a gente testava jogos que iam ser lançados ainda há 2, 3 anos, como teve esse aqui, né, o Case and the Wild Masks, que foi lançado esse ano, mas eu já tinha jogado em SB Games há 3, 4 anos atrás, testando para os desenvolvedores, né, e as aulas de jogos, vocês convidam empresas que queiram mostrar jogos também, então nem tudo é 100%, olha, vamos pesquisar, mas pesquisa em jogos é divertido por causa desses momentos. E uma coisa que eu sempre trago, que eu peguei, né, da Renata, a gente fala que quando você é orientado por alguém, você pega as coisas boas dessa pessoa. Então a Renata sempre diz pra gente, e eu levo isso para a vida, que pesquisa se faz com pessoas e nossas colaborações só crescem, né? Então, nós temos vários parceiros de pesquisa, vários alunos que, mesmo depois que terminam seu mestrado, doutorado, continuam com a gente, porque eles continuam achando essa temática interessante e querem trabalhar com isso na indústria, na vida e coisas do tipo. Muito obrigado, gente. Isso era o que eu tinha para falar com você sobre a minha trajetória de pesquisa em jogos e um pouco das temáticas de pesquisa em jogos que eu observo que ainda estão em aberta. Lógico, se você der uma olhada no SB Games, na temática, nas linhas, nas trilhas que o SB Games tem, vocês vão ver muitas coisas em aberto, mas essas são as principais coisas que me interessam no momento. Obrigado. Obrigado, Tadeu, pela tua fala, né, por apresentar também aí um pouco da sua trajetória, né, que é bastante bacana, né, e mostrar ali como que uma provocação lá na sua dissertação de mestrado, né, na defesa, acabou dando todo um rumo para a sua carreira, né, e mudança de estado e tudo mais, né, então não é só, né, a questão de olhar ali como que realmente influências podem acontecer e como que também você muda de coisa na pesquisa e como que a pesquisa pode se conceber, né? E a partir daí virar um projeto macro com várias frentes. Muito legal. Claude, você me desculpa que eu jurava que a minha câmera estava ligada. Eu tô gesticulando, tô falando, tô me expressando e agora que eu vi que estava desligada. Não tem problema, não. A gente só perdeu, então, essa interação, mas tranquilo. Pessoal, perguntas para o Tadeu? Acho que tem algum problema com o chat aí para quem está como convidado, fiquem à vontade em ligar a câmera e fazer pergunta.
os alunos da disciplina, principalmente. Professor, eu queria fazer uma pergunta aí para o Tadeu, entender um pouquinho melhor se vocês aplicaram isso, né? Vocês criaram soluções que rodam mesmo dentro do serviço público, utilizando essa dinâmica de vocês, né? E queria que você, né, se realmente aconteceu isso, né? Queria que você explicasse um pouquinho melhor o que foi, né, o que vocês implementaram, e se tem alguma referência aí até para a gente consultar. Tá, oi Carlos, tudo bom? O jogo Desaparecidos em si foi um jogo até mesmo com um projeto com a Delegacia de Paradeiros do Rio de Janeiro. Hoje, como o processo mudou um pouco, né, o jogo já não está mais rodando, porque senão gera confusão na cabeça de quem for jogar. Mas na época que nós construímos, o Desaparecidos é de 2017, que se eu não me engano. Ele ficou um tempo rodando lá, tá? Os outros jogos, né, ProUni, Cartão SUS e o Passaporte, foram o processo de negócio. Nós obtemos daquele site serviços do Gov Federal, nós mesmo modelando o processo, mas nós conseguimos validar ele com órgãos públicos. Por exemplo, o Cartão SUS foi validado com a prefeitura da cidade de Juiz de Fora, no posto de saúde. Inclusive, teve um projeto na época deles quererem divulgar em todos os postos de saúde e tal, mas não foi para frente, a prefeitura depois não levou para frente. O passaporte, embora seja feito foi feito pelo o modelo de processo foi obtido pelo portal de serviço cidadão, eu entrei em contato com a Polícia Federal para eu conseguir validar o processo com eles também, né? Só que como não era um projeto institucionalizado e tal, o jogo não ficou disponível lá, mas foi validado. O passaporte, não, o ProUni, né? Como eu trabalhava numa instituição privada, eu consegui validar o processo com a instituição privada e eles usaram no alunos de terceiro ano por um tempo. Hoje em dia, você consegue encontrar esse jogo no meu site. Por enquanto ele está num site pessoal, mas ele é o site de projeto da Unirio. Eu vou compartilhar de novo, que como eu não consigo mandar no chat, eu mostro aqui, tá bom? Beleza. Beleza? É o gpjcuniriotech.br, né? gpjc.uniriotech.br. Ele vai ser o site do grupo de pesquisa de jogos e jogos em contextos complexos, mas ainda está em processo de registro, processo de coisa, mas os jogos têm uma aba Games aqui, esses jogos estão disponíveis caso queira jogar, tá? E caso queira ver. Tem até um aqui que eu não coloquei lá, o Recruta, que é um RPGzinho para alistamento militar, né? De regras de alistamento militar. Mas os jogos estão lá disponíveis para dar uma olhada. Consulta dessa temática, caso você queira saber um pouco mais dessa temática de jogos baseados em processos, jogos para treinamento e tal. Você pode entrar, por exemplo, no site do PPGI, da Unirio, e minha tese de doutorado está lá, né? Então tem a minha tese de doutorado. E pode olhar o meu currículo Lattes, se você interessar especificamente sobre esse tema de jogos em contexto complexo, jogos em processo. Tem muitos artigos que eu venho publicando ao longo desses anos falando sobre isso. Então você pode dar uma olhada lá também. Só aproveitando aí, desculpa aí que tem um pessoal com a mão levantada, vocês, tu conhece alguma iniciativa assim de empresas privadas ou pessoal que está fazendo esse tipo de coisa, algumas pesquisas nessa área? Tá, eu não posso falar o nome da empresa, tá? Mas eu posso falar que eu e a Renata, junto com meu aluno de mestrado, Márcio, mais a Tatiana da Mackenzie, que é Jogos de Processo para Treinamento, nós temos atualmente uma prova de conceito com uma grande mineradora em Minas Gerais que querem treinar os seus funcionários a partir de jogos. Então, nós estamos construindo esses jogos para essa empresa conseguir. É uma multinacional de mineração e tal. Além disso, nós temos uma outra de previdência que já entrou em contato com a gente, querendo também soluções para ter treinamento, né, a partir de jogos. Então, até mesmo nessa pegada, né, eu e a Renata, a gente está querendo registrar uma marca, né, a marca Player Process, para a gente começar a tentar consultoria nessa área de jogos para organizações.
Ok, obrigado. Temos. Quem está com a mão levantada? Diego, é isso que eu vi. E o Fábio. Então vamos lá. Primeiro o Diego, depois o Fábio. Boa noite, Tadeu. Consegue me ver? Consigo. Uhum. Então, tu comentaste sobre uma parte ali sobre a questão do divertimento, diversão e tal. Eu até vi que você usou o Mihaly que é a questão do flow. Além do Mihaly, teria algum outro autor que foi base para a questão da diversão? Tá, para a questão da diversão, eu usei muito também, eu me baseei, não em teoria, porque ele fala muito, né? Ele expõe ideias, mas não sei se você conhece o Ralph Kostner. Teoria Fun, aham. E exatamente, eu me baseei muito nas ideias dele, né? De que o ser humano é uma máquina de computar e que desafios estimulam a diversão do ser humano e coisas assim. Eu me baseei muito nisso. Mas isso tem duas caras também, tá? Porque se a gente seguir muito essa pegada do Ralph Kostner, né, de que o ser humano é uma máquina de ser desafiado, a gente quer desafiar demais, e aí entra e a gente sai do flow, né, daquele flow. Mas eu me baseei muito em Ralph Kostner. E só para fazer o gancho, né, você pegou diversão, mas eu me proponho também na minha pesquisa a educação, né? Aí, educação, eu me baseei muito em taxonomia de Bloom e treinamento de Kirkpatrick, que são as duas coisas que tem que estar balanceada bem para um jogo de treinamento, um jogo sério, não conseguir não desandar. Entendi, obrigado. De nada. Fábio. Boa noite, pessoal. Assim, o meu não é uma pergunta, é mais um relato de uma experiência que eu tive que para quem não conhece, não sabe, eu trabalho no Banco do Brasil e a gente tem uma espécie de gamificação focada em treinamento, em metas de treinamento que as dependências do banco têm, né? E aí, conforme você vai fazendo certo treinamento, certa meta lá que tu atinge, tu vai recebendo bonificações no jogo, sabe? E pela experiência de utilizar a plataforma, né? Achei assim, queria relatar que é muito produtivo. Eu vejo que as pessoas se engajam, eu vou fazer aquele curso lá, porque eu vou ganhar um pontinho aqui, vou poder... E aí, não sei, eu queria te perguntar como é que vocês têm algum pensamento, por exemplo, na empresa, qual que é a grande trava, por exemplo? O banco não pode deixar esse aplicativo aberto o dia inteiro, senão o cara ficava jogando o dia inteiro e não trabalhava, né? Então, no nosso caso, tinha lá um tempo estipulado que você podia ir para outro planeta e ficar lá, né? Mexendo no seu mundo lá, sabe? E, assim, não sei se você tem alguma experiência nisso, o que você pode dizer, porque eu achei, assim, uma estratégia muito legal, né? De bloquear o funcionário e, ao mesmo tempo, incentivar ele a... né? O banco é um lugar pesado, né? Então, você meio que sai do banco e vai para outro lugar, né? Sim, essa de bloquear o usuário é a primeira vez que eu estou escutando, tá? Mas, enfim, em questões de que essa abordagem é interessante, nós já tivemos um feedback, por exemplo, do outro banco, né? Do outro banco governamental, que a Renata trabalhou lá um tempo, e quando eles tinham reuniões que a Renata apresentava o projeto de jogos, eles falavam, olha, podemos usar para o nosso treinamento interno, para se tornar divertido o treinamento interno dos nossos funcionários, etc. Mas, enfim, esse é o feedback do banco. Eu já tive experiência com gamificação também, tá? A minha pesquisa, quando eu entrei na Unirio, na verdade, a gente queria gamificar modelagem de processo de negócio, né? Fazer a modelagem de processo de negócio, dar pontos e dar coisas, e como que a gente trabalharia com a gamificação. E o primeiro contato que eu tive com gamificação também foi gamificar plataformas de serviços públicos, que hoje existe Colab, existem outras, mas eu queria fazer algo nesse sentido. E eu construí, no meu primeiro semestre de doutorado, uma plataforma gamificada para reclamações na Unirio, em que a gente avaliou, né, fizemos um experimento pré e pós, que eu primeiro disponibilizei a plataforma sem elementos de gamificação e depois com elementos de gamificação e comparei o uso, o engajamento e coisas assim. E a gente percebeu que realmente a plataforma gamificada era mais interessante que a não gamificada e que a pessoa se engajava mais. Porém, né, quando a gente trabalha com gamificação, a gente tem que tomar muito cuidado, porque existem as dois tipos de psique para gamificar, né? São os ganhos que nós temos como ser humano. São ganhos intrínsecos e ganhos extrínsecos.
Quando a gente pensa em gamificar, nós estamos querendo, o cara vai se engajar por engajar. Ele quer que é o intrínseco, né? Em um certo momento o intrínseco funciona, depois começa a ficar chato. E aí quando começa a ficar chato, a gente cai no erro de ir para o extrínseco. Começar exatamente a dar ponto para ganhar na vida real alguma coisa, alguma bonificação, e aí o cara começa a trabalhar não mais só por prazer de estar ali, mas para ganhar alguma coisa no real, sabe? Então, sim, existem toda a vantagem de usar gamificação, mas quando você gamifica, você tem que tomar cuidado com a gamificação que você está fazendo. Se você vai dar algum ganho real, se não, e se o ganho real você tem que balancear com o que você está querendo transmitir na mensagem daquilo ali. Bacana. Eu fiquei agora pensando, né? Nunca tinha pensado na gamificação por esse lado dentro do aspecto organizacional, né? Porque dentro da educação a gente tem a vertente das pessoas que são favoráveis, né? Pelos mesmos motivos aí que você colocou, e aquelas pessoas que dizem que você está despertando competição e outras coisas, então o pessoal também tem uma certa reticência, né? Mas assim, nunca tinha pensado por esse lado organizacional. Só lendo aqui um comentário, né? O Leonardo, que é aluno, diz que está sem microfone, ele fala muito legal, né? Sobre sua palestra, e diz que ele era diretor de tecnologia do Aprova Digital, uma GovTech, com clientes como a Prefeitura de São Paulo, que foca em serviços públicos, especialmente alvarás de obras, e que ele sente também que há uma grande defasagem, né, do conhecimento da sociedade sobre processos de serviço público para dentro, né? Então, acho que essa parte do gamificar, de jogo mais lúdico, realmente acho que pode ajudar, né, nessa aproximação. Sim. A gente tem o Adair aqui, também nosso aluno, com a mão aqui para perguntas. Boa noite. Primeiro, parabéns pelo trabalho, muito interessante. Falar um pouquinho também sobre a questão da gamificação, inclusive a minha monografia na graduação foi realmente questão de desenvolver ali um sistema gamificado para a educação. E quando eu estava estudando e desenvolvendo e estudando toda a parte de jogos, vendo como é profunda essa área, toda a parte de design de jogos, enfim, até fiquei um pouco saturado disso na época. O que eu mais tinha dificuldade é um pouco daquilo que tu comentou, de quão peso eu coloco na parte de jogos e naquilo que é o objetivo da minha plataforma. Assim, sabe? Não sei se tu tem alguma referência ou alguma coisa que possa ajudar nisso, porque eu pretendo continuar a voltar a estudar essa área, e isso eu sempre senti muita dificuldade em saber até que ponto que eu devo ir na gamificação, por exemplo, ou em usar um elemento de jogo, quando eu não estou indo além do que deveria, distraindo até demais do meu objetivo, tirando o foco, no caso. Daí, se você descobrir, você me fala, tá? E a gente ganha 1-1 por isso. Pois é. Tá, olha só, não. Eu comecei, quando eu estava no meu doutorado, pensar um pouco nisso também, né? Como balancear. E não deu tempo de eu entregar essa resposta, né? Como balancear. Senão, eu tinha 4 anos de doutorado, eu queria fazer um mundo de coisa ainda. Mas é uma coisa em aberto, tá? Da minha pesquisa. Existem alguns elementos chaves do game design, como, por exemplo, o flow, a narrativa, né, ações de personagens e coisas do tipo, que a gente pode criar métricas que dão indicativo se aquilo está bem balanceado ou não, tá? Mas não sei. Simplesmente o que eu tenho atualmente é tentativa e erro. É a gente pegar as etapas de teste e verificar, né, com os nossos game testers, tipo, olha, o desafio tá no ponto, o desafio tá, beleza, agora vamos pro próximo, né, que é o processo de negócio, no meu caso. O jogo tá representando o processo de negócio ou tá viajado demais? Não, tá representando. E aí a gente vai para a terceira parte, que é o cidadão. Então a gente tem essas etapas de teste para tentar deixar o mais balanceado possível, para depois, quando a gente divulgar o jogo, aponta, né, o nosso target audience, conseguir entender aquilo lá. Mas o que a gente faz hoje em dia é tudo em teste. 3 ciclos de teste com 3 públicos diferentes, que é os próprios game designers, o dono do processo e um experimento com alguns cidadãos para verificar se aquilo lá está balanceado ou não. Mas uma fórmula mágica, infelizmente, ainda não. Ok, pessoal, mais alguém? Alguma pergunta?
Eu queria fazer mais uma perguntinha. Tadeu, para esse processo de gamificação aí na web, eu vi ali que os seus jogos eles parecem ser bastante meio de plataforma, né? Tipo, você estudou alguma coisa do pessoal que está pesquisando nessa área? Tipo, conhece algumas ferramentas que a gente consiga utilizar hoje, assim, que, tipo, para você parece promissor para entregar, né, uma gamificação dentro de plataformas web? Então, Carlos, eu meio que abandonei o estudo de gamificação, né? De gamificação em si. Eu fui para o lado do game designer. Então, eu não sei te responder. Eu sei que tem livros atuais sobre gamificação, que dão dicas de elementos atuais de gamificação, como badges está muito batido, mas talvez o como usar badges, combinação de badges não, coisas assim. Eu estou até naquele curso Open English, né, que eles gamificaram a plataforma agora, tem travelers, né, coisas assim que te dão rótulos de acordo. Mas eu não tenho nada que ajude em ferramentas que ajudem a gamificar ou técnicas que ajudem a gamificar, não. Ok. E Tadeu, me conta um pouco, assim, vocês estão agora, você me disse que vocês estão com pesquisa com a indústria, né? Uhum. E como está esse processo de aproximação, né? Porque às vezes os times são diferentes. Então, Tá. conta aí um pouquinho para a gente disso, acho que é importante. A primeira coisa, né, é que tem 2 anos que eu terminei o doutorado e só agora a gente conseguiu uma empresa que queira comprar ideia, porque abriu as portas para uma POC, né, para uma prova de conceito. Assim, né, é muito aberto o pessoal, né, graças a Deus essa empresa é muito aberta. Como nós conseguimos, né, foi pela Mackenzie EAT, o Marcelo Fantinato conhecia alunos e ele só disparou um e-mail para um aluno falando, a professora Renata está com um projeto tal, alguém quer? Aí esse aluno da multinacional falou, que interessante e tal. E aí levou a proposta para a multinacional e esse projeto é um projeto oficial, né, dessa mineradora. Mas a gente vê que a comunicação está bem legal, tá, Claude? A gente marca uma reunião, eles aparecem, mas a gente realmente vê que tem coisas que ficam muito no mindset deles e que eles não conseguem transmitir para a gente, né? E aí fica no campo de, olha, no jogo a gente quer fazer assim. Eles, não, mas isso não pode, não tem como, porque isso tá fugindo algum processo da empresa. Então, eles sabem o processo, mas eles não conseguem descrever o processo em detalhes para a gente. Mas em questão de disponibilidade com eles, é ok, eles falaram, é um projeto oficial da empresa, e aí a gente, com eles, nós não precisamos de assinar um contrato, nada, eles falaram que no futuro, quando o projeto sair, nós podemos ter todas as publicações científicas com os dados coletados por eles, lógico, salvo engano, emitindo nomes de pessoas, mas pode inclusive usar o nome da empresa no futuro para falar. E está sendo legal. Eu tô vendo que o que eu pensei no player process da minha tese de doutorado ficou muito no campo do teórico e no campo de eu experimentando, mas quando está indo para a organização, a gente vê que funciona, tem coisas que precisam de ser adaptadas e provavelmente vai surgir um player process 3.0 em algum momento, está funcionando, mas que é necessário, sabe? Esse campo de o que foi pensado na academia migrando para o mercado real e está sendo muito legal, né? Bacana, bacana. Pessoal, mais alguém? Alguma pergunta? Sei como o Tadeu tem aula também daqui a pouco, então a gente pode liberá-lo, né? Teve um autor ali, professor, que ele comentou o nome, até numa pergunta, não lembro quem fez a pergunta, que isso foi Diogo, alguém assim, e eu não consegui pegar o nome do autor. Qual? Raph Costner. Isso. RAPHA
S-T-E-R, Ralph Koster. E o livro é Theory of Fun. Theory of Fun. Beleza, obrigado. Nada. Bom, Agora, Tadeu, né? pode falar. O livro que eu uso para dar aula, né? Ele é bem simples, ele é bem didático. É esse aqui, ó, para quem quiser. Level Up, Scott Rogers. Né? Ele é bem didático, ele é bem superficial alguns assuntos, lógico que eu me baseio muito mais em livros como o Jesse Shell nas minhas pesquisas, mas para quem quiser começar a ler sobre game design, está do zero, esse é um muito bom, né? Eu falo sempre, quem quer construir também, né? O pessoal que gosta de botar a mão na massa, eu indico não ir para Unity, que é C# de cara, eu indico ir para uma ferramenta que chama Construct, que ela é meio que um Delphizão, né? Você arrasta e programa evento, arrasta e programa evento. É bem interessante para construir seus primeiros jogos. Bacana, bacana. Tadeu, mais uma vez, muito obrigado, né? E feliz aí também de conhecer um pouco mais da tua pesquisa, né? Eu tenho alguma coisa assim com jogos, mas bem para crianças, né? Como eu estou num programa também na área de educação, na área de Sim. educação matemática, a gente tem ali algumas iniciativas, né, com jogos mais pontuais ali para o ensino, né, e também alguma coisa com gamificação. Então, fiquei feliz de ver também você usando gamificação nas suas aulas, ele falar um pouquinho das suas experiências. Eu acho que isso é bacana, né, a gente também pensar como colocar, né, outras metodologias como a gamificação, que está aí muito em voga na metodologia ativa também, né? Acho que isso é bacana, dá para bem legal ver ali e gostei da ideia de você ter usado já uma ideia de um jogo que provavelmente os alunos já conheciam, né? Isso também foi legal. E bacana conhecer um pouco mais, né? Te conheço desde a época lá que você era aluno de doutorado, né? Sim, sim. Mas eu não tinha ouvido assim do resultado da sua tese mesmo. Então, te agradeço aí por contar um pouco disso para a gente, né? Por ter aceito também de pronto aí o convite para vir aqui conversar com a turma. Muito obrigado. Eu não sei se você quer mais falar mais alguma coisa, senão a gente pode dar por encerrado aí esse momento. Tá, muito obrigado, Clodes, muito obrigado à universidade, ao programa por permitir esse convite, né? O que eu sempre falo com a Renata, se me convidar para falar de temas que eu gosto, pode me chamar que eu fico falando. É uma pena que eu tenha a minha limitação de horário hoje, mas eu poderia ficar falando e falando e falando e falando, que são as temáticas que eu gosto. E sempre que precisar, né, quero falar sobre esse tema, pode me chamar, eu estou disposto. E quem sabe ano que vem eu não consigo ir aí presencialmente para conversar com a galera. Muito obrigado, então. Dos temas que você falou, esse de engenharia de jogos digitais, eu fiquei ali pensando, né? Falei, nossa, tem muita coisa que eu fiquei pensando, será que é isso, será que é aquilo? E despertou Nossa, a também engenharia de jogos digitais tem muita coisa, né? Que vai desde métodos até métricas de teste, ferramentas de construção, como que gera os requisitos de jogos. Então tem toda essa área que ainda está para ser descoberta, não tem quase nada sobre isso ainda. Bacana, uma ótima dica também de pesquisa aí, né? Mas então tá bom, gente, muito obrigado. Eu vou parar aqui a gravação e a gente encerra aí, né, esse momento